Atos 9:5 diz assim: e ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Vamos ler mais uma vez. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Até aqui. Essa palavra, ela fala de um homem, ela está contando a história de um homem chamado Saulo, Saulo de Tarso. A maioria de vocês conhece o Saulo de Tarso, que depois veio a ser Paulo, quando encontrou o Senhor. Saulo, ele era, o que talvez você não sabe, é que Saulo era um homem extremamente inteligente. Saulo era muito inteligente. Ele tinha estudado aos pés de Gamaliel, que era um mestre da cultura judaica daquela época, um mestre acima de todos os mestres. Era Gamaliel. Era um homem extremamente sábio. Quando eu falo extremamente sábio, para aqueles que conhecem a cultura judaica, sabe que para alguém ser considerado dentro da cultura judaica alguém sábio, é porque realmente ele é muito sábio. Esse Gamaliel era um desses, ele era o superior da sinagoga. Saulo aprendeu desde criança aos pés de Gamaliel. Saulo, para vocês terem uma ideia do tamanho do conhecimento de Paulo, Paulo sabia de Gênesis a Malaquias. Paulo sabia de cor. Ele sabia tudo que estava escrito decorado na cabeça, ele sabia decor. Ele era um homem religioso, temente a Deus. Mas quando surgiu Jesus, ele não soube, assim como os judeus também não souberam se relacionar com alguém que vinha quebrando parâmetros da religião. A religião sempre vai reagir. O que é tradicional sempre vai reagir ao que é novo. Mesmo vocês aqui que são mais novos, daqui a um tempo, as crenças que vocês criaram, lá na frente, quando começarem a mudar, porque sempre muda, o mundo está sempre em evolução, não tem como a gente travar isso, não se iluda. O mundo sempre vai vencer na questão da evolução. A gente precisa, dentro da evolução, manter os parâmetros do que é certo. Entendeu? Então, hoje a gente sofre muito, por exemplo, Sofre muito não, eu não sofro nada. Mas a igreja sofre perseguição, uma certa perseguiçãozinha por ser preto. Tem gente que vem aqui numa igreja, olha, mas uma igreja preta, não combina uma igreja preta. Até para quem não é da igreja. Quando a gente veio para cá e reformamos aqui e pintamos de preto, as pessoas que não eram da igreja diziam, ó, isso aí só pode ser do diabo. Isso é uma igreja satânica. Isso é um templo maçom. Isso é tudo preto, cheio de Chevette, Gol, Corcel na rua, e tem um maçom. Templo maçom. Entendeu não? Aí, até as pessoas que não são da igreja, vocês percebem que existe uma crença que foi construída que a igreja tem que ser branquinha. Mas a verdade, o preto é uma cor. Tem pessoas, o pessoal está de camiseta preta, camiseta branca, camiseta preta, calça branca. Qual o problema? Entendeu? É que não combina, não é cultural. Tem casa preta? Não. Existe casa preta? Não existe, eu até hoje não vi, só a minha, por dentro. Tem umas paredes pretas lá. E quase pintei por fora também de preto, a Priscila não deixou. Mas a verdade é que culturalmente a cultura ela vai se impor. E Jesus, ele vinha não trazendo uma cultura nova. Jesus estava trazendo a cultura do céu. Jesus desmistificou o céu. Jesus veio para abrir a porta do céu e dizer assim, ó, Deus é assim, ó.
Quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus dizia: eu vim revelar o Pai, que vocês enxergam de longe, mas Ele não criou vocês para vocês enxergarem Ele de longe. Ele criou vocês para vocês enxergarem Ele de perto. É por isso que no Éden, quando não havia pecado, quando estava tudo certo, Ele descia ao entardecer, perto, face a face, para conversar com o homem. É por isso que Ele se revela a Moisés, se revela a Abraão. Ele se revela porque ele quer estar face a face com a gente. Jesus vem para dizer para o homem assim: esse Deus que vocês colocaram numa redoma e fecharam, esse Deus, Ele quer sair da redoma e sentar na mesa, assim como eu, Jesus está falando, assim como eu sento na mesa e converso com vocês, é o que o Pai gostaria de fazer, e vocês não conseguem fazer, porque vocês colocaram o Pai dentro de um lugar muito distante. Os judeus queriam manter o Pai lá, os judeus queriam manter o Pai distante, o Deus longe, e Jesus veio aproximar Deus do homem. Isso é uma afronta para a religião da época. E eles se insurgiram contra a igreja. Eles disseram: não, isso não pode acontecer. Como assim? Como assim é tão simples? Como assim é tão fácil? Como assim Jesus é acessível? Como assim Deus é acessível? Deus não é acessível, só o sumo sacerdote que pode falar com Deus. Então eles começaram a perseguir a igreja, fazendo isso, pensando que estavam fazendo uma coisa boa. Quem é de igreja por aí afora e olha para nós, para as nossas paredes pretas, quando fala mal da gente, está julgando fazer uma coisa correta, está dizendo: não podemos deixar que transformem a igreja nisso. Nunca botaram o pé aqui, não sabem o que acontece aqui, não convive no nosso dia a dia para saber o que está acontecendo aqui, mas já diz sem saber que é errado, ou que é feio, que é ruim. São contra. Mas eles julgam, enquanto fazem isso, eles julgam fazer uma coisa certa. Era nesse espírito que perseguiam Jesus. Paulo era um desses perseguidores. Ele está perseguindo Jesus até que Jesus encontra ele na estrada a caminho de Damasco. Ele estava indo a Damasco matar cristãos, perseguir cristãos, matar literalmente. E no caminho da estrada de Damasco, Jesus encontrou ele, dá um encontrão com ele, ele cai. E quando ele cai, Jesus fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha que interessante isso. Paulo estava perseguindo quem? A igreja. E Jesus diz: por que me persegues? Isso dá uma convicção para a gente daquela palavra que diz que a igreja, mesmo Paulo fala que a igreja é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Ou seja, a igreja, nós somos o Cristo que anda, nós somos o Cristo que toca, o Cristo que fala. É essa a expectativa que a humanidade tem da gente, que é a igreja. A humanidade tem a expectativa de que a gente lá no dia a dia, não aqui dentro, lá no dia a dia, a gente manifeste a vida de Jesus, ao ponto de quem falar com a gente está falando com Jesus. A nossa mão que estende para atender o necessitado é a mão de Jesus. Os ouvidos que ouvem a dor do outro é os ouvidos de Jesus. Aquele que ora trazendo solução por uma doença, por uma enfermidade, é a oração, é as mãos milagrosas de Jesus. A igreja é o corpo de Cristo, é a manifestação do Cristo que anda. Cristo continua no meio da sociedade, só que agora através da gente. E quem persegue a gente, persegue Jesus. Por isso que ele fala para Paulo: Saulo, 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 por que tu me persegues? Persegues a mim. Por que me persegues? E Paulo diz: quem és tu, Senhor? Essa pergunta é a pergunta que eu quero responder hoje. Saulo pergunta: quem és tu? Quem é? Quem és tu, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Ou seja, duro é para ti dar soco em faca. Eu já tenho chamado para ti, e se tu fugir do chamado, tu vai continuar dando soco em faca. Tu vai cair do cavalo, tu vai ter vai cair no caminho, tu vai ter um monte de problema, porque duro é para ti dar soco em faca.
porque ele fala depois que Saulo cai, ele fica cego, ele vai para uma rua chamada direita, na casa de Ananias, aliás, na casa de Judas, e fala com Ananias. Ananias vai lá falar com Saulo, e Ananias fica com medo, dizendo: não, mas eu não vou, Saulo é perseguidor de crente. Aí Jesus fala: não, ele é para mim um vaso escolhido. Então Deus tinha escolhido Saulo, e resolveu usar Saulo, mas Saulo não conhecia o Senhor, não sabia: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo já tinha visto o Senhor. O Senhor, Ele quer se revelar a nós, a vontade dEle é se revelar para a gente, e Ele já vem se revelando para algumas pessoas. O problema nosso hoje, é que a gente vive numa sociedade onde muitos Cristos são apresentados, muitos Jesus são apresentados, e as pessoas às vezes ficam com dúvida de ir na igreja. As pessoas não têm medo de ir na igreja por causa da igreja, as pessoas às vezes têm medo de ir na igreja por causa do Jesus que a igreja anda apresentando por aí. As pessoas encontram um crente que era para apresentar Jesus, e ele apresenta o diabo. Tem muito crente que era para apresentar Jesus na sua vida, mas apresenta o diabo, mais raivoso, mais irado do que os outros, mais trambiquento do que os outros, mais, como é que diz? Não é ladrão não, larápio, alguém que faz negócio para ganhar proveito para si próprio, do que os outros, apresenta mais o diabo do que Jesus, mas é crente. Então as pessoas às vezes ficaram com dúvida, ou o Jesus que diz assim: não, vai ser crente, então agora tu vai ter que ser assim, senão tu não é crente, senão tu não é aceito por Deus. Quando na verdade Efésios vai falar que nós somos primeiro feitos filhos de Deus, depois pela adoção, depois nós entendemos como se comporta um filho de Deus, mas primeiro a gente é feito filho. Então esse Jesus que é apresentado faz as pessoas fugirem dele, mas a verdade é que ele quer se apresentar sem esse monte de dogma e máscara. Ele quer se mostrar o Jesus puro, único, inigualável. Só Jesus. Ele quer se revelar para as pessoas, e ele queria se revelar para Paulo. Só que Paulo não via, Paulo não entendia. Ele já tinha decidido se revelar para Saulo. Ele já tinha olhado, porque Deus não escolhe do dia para a noite. A palavra fala que Ele escolhe desde antes que a gente nasça. Antes do nascimento Ele já escolhe a gente. Aquele é um vaso escolhido, aquele é um vaso escolhido, aquele é meu, o mal não vai tocar. Um dia ele vai encontrar a igreja, um dia ele vai encontrar o Senhor. E ele decide se revelar para Saulo, mas não ali, ele vem antes se revelando. Quer ver? Em Atos 7, 58, 60, e expulsando-o da cidade, Estevão, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. Estão apedrejando Estevão pela mesma perseguição que Saulo perseguia a igreja. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Eles foram perseguir Estevão, para matar Estevão. A palavra diz que levantaram uma calúnia de Estevão, uma mentira. Pagaram umas testemunhas, botaram na volta e acusaram Estevão. Levaram Estevão para o julgamento, estão apedrejando Estevão, estão matando Estevão. Estevão, para vocês terem uma ideia, Estevão foi um dos 7 diáconos que foram escolhidos pela igreja ou pelo Senhor Jesus, quando as viúvas dos helênicos reclamaram para os apóstolos, dizendo assim: olha, nós estamos sendo desassistidas, nós temos necessidade de comida, de alimento, de recurso para ajudar a gente, e nós estamos sendo desassistidas. As viúvas dos judeus estão sendo assistidas melhor do que nós. E eles foram e reclamaram para os apóstolos. Os apóstolos disseram assim: vamos levantar 7 homens cheios de Deus para cuidar das mesas,
Ou seja, Estevão, e um deles foi Estevão. Estevão era aquele que ajudava a viúva, que ajudava o órfão. Estevão é aquele que dava cesto básico. Estevão é aquele que juntava dinheiro para pagar uma conta atrasada. Estevão é aquele que dava sopa para os mendigos, que dava comida, que procurava emprego para o desempregado. Estevão era esse homem. Eles levantaram uma calúnia contra esse homem. Enquanto ele está sendo apedrejado, Saulo está lá, era um jovem. Enquanto ele está sendo apedrejado, ele diz em alta voz, enquanto é apedrejado, ele diz em alta voz: Deus, não impute o pecado a eles, perdoa eles, eles não sabem o que estão fazendo. Você tem noção do impacto que causa na mente de uma pessoa, você ver alguém sendo morto, apedrejado, e ele não espraguejar, ele dizer, perdoa esse que está me apedrejando? Vocês conseguem imaginar o impacto disso? Causa impacto. A pessoa está sendo morta injustamente, apedrejada com uma morte horrível. Enquanto é apedrejado, antes de morrer, ele diz: Pai, perdoa eles. Aqueles que estão jogando a pedra nele, imagina essa cena, um homem sendo apedrejado, e quando vai morrer diz: Pai, Deus, perdoa eles. Isso causa um impacto enorme, e isso impactou a vida de Saulo. Saulo estava lá, porque as capas daqueles que apedrejaram, foi colocado aos pés de um mancebo chamado Saulo. Saulo estava lá. Aquilo já era Deus mexendo com o coração de Saulo. Não está vendo esse aí, Saulo? Vem cá ser igual a ele. Vem, Saulo, vem ser igual a ele. Deus já está falando com Saulo. Teve um segundo momento que ele fala, que ele chama a atenção de Saulo. Está em Atos 8:3. E Saulo assolava a igreja, perseguia a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Ele via perseguir pessoas que não tinham feito mal nenhum, pessoas que escolhiam ir para a prisão e não negavam o Senhor. Ele viu, porque ele nasceu no ano 5, ele era um pouco mais novo que Jesus, ele viu Jesus andar, ele viu os milagres de Jesus, ele viu a morte de Jesus, quando Jesus na cruz do Calvário, e mulheres, Paulo viu tudo isso. Saulo estava lá. Saulo estava lá em todos esses episódios. Colocar ele viu Jesus na cruz perdoando os pecados, ele viu o véu do templo se rasgando, ele viu tudo isso, Saulo viu tudo, mas nada uma batida de Deus no coração de Paulo. Paulo viu Jesus na cruz, mas Deus já estava chamando Saulo viu Jesus na cruz, ele é da mesma época, ele nasceu 5 anos depois de Jesus. Até que Saulo viu, Saulo viu os atos bondosos de Jesus. Saulo viu o que Jesus fez. Até ali ele não tinha visto, ele não queria ver, ele não amoleceu o coração. É assim que Jesus faz. Jesus está fazendo com a gente. Você começa a perceber, ele cura um menino aqui, ressuscita um menino, ele encontra um familiar seu, ele encontra você, ele encontra a sua vida, ele abençoa a sua vida, ele vem fazendo, ele vem mostrando através de um, através de outro, alguém que cruza o teu caminho e fala uma coisa boa, alguém que faz uma obra boa para Jesus, e ele vai se mostrando, querendo se revelar. E a verdade é que alguns de vocês estão aqui que não são ainda do Senhor, que não são da igreja, ou vice-versa, que não são ainda, que não fazem parte, que não consideram Jesus no total da sua vida. Vocês estão aí, mas a vida ainda não encontrou Jesus de verdade. Mas Jesus já veio se mostrando para você na vida dos outros, já mostrando, você está vendo. Se você vai sendo mexido, alguma coisa começa a mexer com você, é Jesus querendo se revelar para você, é Jesus querendo se mostrar para você. Existem algumas coisas que impedem a gente de ver Jesus. Jesus é real, Jesus é verdadeiro. Existem algumas coisas que impedem a gente de ver Jesus. A primeira é o orgulho, a dureza de coração. A gente está vendo, mas não quer aceitar.
a gente percebe que Jesus está chamando a gente, mas a gente não quer dar o braço a torcer. A palavra de Efésios 4,16 diz: obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pelo desconhecimento que há neles, pela dureza do seu coração, pela ignorância. Ignorância não no sentido pejorativo, ignorância no sentido de ver e não querer acreditar, ignorância de não entender o processo das coisas, ignorância de não entender que a vida é finita e que a vida precisa ter um propósito. A vida não pode ser nascer, trabalhar, ganhar dinheiro, gastar, envelhecer e morrer. Não pode ser isso a vida. A vida não pode ser só isso. Ela tem que ter um sentido maior. Talvez por não entender o sentido maior da vida, isso nos impede de entender que papel Jesus tem nessa vida toda. E a palavra diz que o papel de Jesus é para garantir para nós a certeza e a convicção de quando a vida nesse corpo acabar, a gente saber que existe uma vida depois. E lá onde realmente a vida existe, é para nos fazer entender que nós somos seres eternos. Nós não somos finitos, nós somos eternos. E a vida não está resumida ao que existe no corpo. Existe uma alma que habita em nós, e essa alma tem lugar, esse espírito que habita em nós tem lugar, e o lugar é junto com Deus. A vida é muito mais complexa do que se imagina, mas por não observar a vida como é, talvez a gente está enveredado nessa rotina. E eu queria convidar vocês hoje aqui nessa igreja a parar um pouco a rotina da vida. Trabalha, ganha dinheiro, gasta, paga a conta, trabalha segunda, terça, quarta, domingo, dá uma passadinha, volta para casa, trabalha e come e bebe e vai a vida, um giro só. E eu queria convidar vocês hoje para parar a vida um pouquinho, dizer só um pouquinho o que é a vida. O que é a vida? O que é esse mundo todo? Essa cidade que eu moro, o que ela significa? Eu faço parte de um todo. Eu não sou sozinho no universo, eu faço parte de uma coisa muito complexa que é a humanidade. Qual é o meu papel nisso tudo? Eu vou viver algum tempo, não sei, 60, 70, 80 anos, qual o meu papel nessa existência, nessa coisa complexa da vida, qual é o sentido de eu estar aqui? Não é possível. E a gente começa a entender as coisas, entender o propósito da vida, entendendo que nós somos parte de um todo, e começar a contribuir para esse todo. Esse todo da vida nasceu com um propósito. Quando nós fomos feitos com um propósito. Tudo que é feito com um propósito. Uma roupa é feita com um propósito. Existe uma roupa quente de inverno que foi feita para ser usada no inverno com o propósito de nos manter aquecidos. Existe um carro que foi feito com o propósito de nos levar de um lugar para o outro. Existe uma bicicleta que foi feita com o propósito de nos levar também para um lugar como o outro, mas em uma outra circunstância. Tudo foi feito com um propósito. Tudo no nosso corpo tem propósito. Nada que existe em nós, da ponta do fio do cabelo até a unha do pé, tudo que existe em nós existe com um propósito. Tudo funciona e nós somos perfeitos enquanto seres humanos, uma máquina perfeita, porque cada um está desenvolvendo o seu propósito. Cada um está fazendo o seu papel, por isso nós somos seres perfeitos. Quando nós temos uma parte em nós que não funciona, então nós começamos a nos tornar imperfeitos e as doenças começam a vir sobre nós. As dificuldades de fazer as coisas existem em nós quando nós temos deficiência em áreas da nossa vida. A humanidade é como um corpo. Se toda a humanidade funcionasse como é para funcionar, nós não teríamos os problemas que a gente tem. O homem precisa funcionar como homem, a mulher precisa funcionar como mulher, o casal precisa funcionar como um casal. Um casal é um só, depois que casa é um só, é uma cumplicidade, não existe dois, não existe uma separação. O casamento foi feito para haver um casamento, uma unidade entre duas pessoas, foi feito para ser assim.
Uma criança existe com a sua finalidade. Um adolescente foi feito para viver com a sua finalidade. Um casal foi feito para viver em harmonia. Um casal que briga na frente dos seus filhos causa problema nos filhos, porque o casal não foi feito para brigar. Casal foi feito para viver em paz, porque é um só. E o corpo não luta contra o corpo. Você não fica dando soco no seu pé. Você não fica dando soco na sua cara, porque você é um corpo só. Casal que é para ser um só, às vezes dá soco no outro, briga um com o outro. Os filhos não nasceram para ver isso, porque o casal existe para viver em uma harmonia. Quando o casal não funciona como é para funcionar como casal, dá problema. Tudo existe para funcionar do jeito certo. Nós funcionamos para viver do nosso salário. A palavra fala: do suor do seu rosto comerás. Agora tem gente comendo do suor do outro. Entendeu? O outro trabalha, ele passa a perna no outro, do trabalho do outro para viver. Aí estão os problemas da sociedade. Resume os problemas da sociedade. É uma meia dúzia. E tudo porque não funciona do jeito que é para funcionar. Do jeito que Deus estabeleceu lá no início para funcionar. Como Deus criou o homem, a humanidade, para funcionar de um jeito. E ele disse assim, quando fez o jardim do Éden, ele disse assim: vocês podem comer tudo, do jeito dele. Entendeu ou não? Do jeito dele. Vocês podem comer tudo, tudo, tudo. Daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não comam. É o meu jeito isso. Eles foram comer, a mulher foi comer justamente do que não era para comer. E convidou o homem a comer também. E o homem bobaião foi e comeu. E depois botou culpa na mulher. Culpa dele. Ele que comeu. De lá para cá, a coisa se quebrou. Porque o jeito que Deus estabeleceu foi modificado, não era para modificar. Vocês sabem aí, tem manual, não tem manual das coisas não. Tudo que vocês compram tem manual. Aí vocês vão lá, os sabidões, tipo eu assim, entendeu? Esse dia eu comprei a Priscila comprou uma coisinha, um móvelzinho lá, ó. Um móvelzinho, um negocinho lá. Deixa que eu vou montar isso aí, falei pra ela. Ah, tá aqui as peças aqui, que peça, rapaz? Tá, isso aqui. Tá, parafuso para cá, parafuso para lá, e bota aqui e tal. No final, ficou umas peças sobrando, ficou o móvel meio menor do que era. Eu digo, onde é que cabe agora isso aqui? Desfiz de novo, tive que fazer de novo. Que tudo existe um projeto, funciona assim, 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 não foge do projeto que vai dar certo. O homem quis inventar. A mulher quis inventar e saiu fora do projeto. Quando Jesus veio, ele veio para colocar as coisas em ordem de novo. Então ele diz: agora vocês vão andar como eu disser e as coisas vão entrar em ordem. É isso que ele está querendo fazer, é que dê certo. É por isso que vocês percebem, quando Jesus vem para uma família, a coisa começa a dar certo. A pessoa tem depressão, síndrome do pânico, já passou por 10 anos de terapia, ela encontra o Senhor, e quando ela encontra o Senhor de verdade, quando ela encontra Jesus, ela naturalmente começa a perceber que essas coisas não são mais necessárias, porque ela encontrou o equilíbrio da vida, ela encontrou paz com o seu Criador, e quando ela encontra paz com o seu Criador, tudo vai para o seu lugar. É isso que ele quer fazer, é isso que ele quis fazer. Ele começa a se revelar a nós para a gente entender isso. A falta de entendimento disso afasta as pessoas de Deus. Eu não quero uma religião, eu não preciso de uma religião. Quem falou que é religião? Nunca foi religião. Me diz na Bíblia, procura aqui Jesus chamando alguém para religião, procurei. Procura depois, lê e me traz. Quando que Jesus chamou alguém para alguma religião? Jesus nunca chamou para religião. Jesus chamou para Ele, para andar com Ele, para obedecer a voz dEle, para obedecer o direcionamento dEle, porque no direcionamento dEle tem a recolocação de novo no lugar do projeto.
É por isso que Coríntios, 2 Coríntios, Paulo fala que Deus, que Jesus recebeu e nós recebemos o ministério da reconciliação. Deus estava na cruz, Jesus estava na cruz, reconciliando, Deus estava na cruz, reconciliando o homem consigo mesmo, ou seja, recolocando o homem no projeto. Nós não estamos falando sobre religião, nós não estamos falando sobre igreja, nós estamos falando sobre vida, sobre a vida dar certo. Nós estamos falando sobre uma vida dar certo, uma vida do jeito certo, no modelo certo, que é o modelo de Deus. Ou vocês acham que a vida acontece aqui no domingo das 6 às 8h30? A vida não acontece aqui, a vida acontece lá. E a pergunta que eu faço para você hoje é como está lá, não é como está aqui. Aqui é uma maravilha, aqui é louvor, aqui é uma palavra abençoada, aqui é um ambiente agradável. Aí você entra no carro, fecha a porta e quem está lá te esperando? O diabo no banco de trás, com tridente. Voltou para a vidinha, coração, vamos lá. É? Isso. Tem casais que entram aqui, e aqui é uma maravilha, levanta a mão, aí ele se enche de amor de Deus, fala, hoje eu vou pedir perdão para ela, hoje a gente vai se acertar, hoje aquilo que toda semana o diabo se levantou contra nós, agora a gente vai se acertar, eu vou pedir perdão para ela. Ele aqui, o Israel cantando aqui, o amor de Deus e não sei o que, e ele, eu vou pedir perdão hoje, meu pai, hoje eu me acerto com ela. Ele entra no carro, fecha a porta, ela entra aí, bum! E do jeito que sentou, fica olhando para frente. Aí ele assim, não é possível que depois de um culto ser abençoado, ela está desse jeito, endemoniada. Aconteceu alguma coisa na igreja que tu não está bem, meu amor? Não aconteceu nada, por quê? Aconteceu para ti? Alguma coisa? Não? Entendeu ou não? Lá está o diabo lá de novo, esperando para a vida acontece lá, não é que não, é lá que a vida acontece, é lá no seu trabalho que a vida funciona, é lá que Deus quer fazer a coisa, não é aqui. Aqui está tudo resolvido, aqui a gente vem, abre a Bíblia, canta o louvor e vai embora. Está tudo certo, o que o Senhor quer fazer lá, o problema é que as pessoas condicionaram a vida com Deus à religião. Não é religião, não é religião, a religião é o que acontece aqui, não é religião, é vida. Jesus veio, a palavra diz que Jesus veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, vida. Deus quer que você viva, Deus quer que seu casamento seja vivo, Deus quer que seus filhos sejam abençoados, Deus quer que você seja feliz. Deus tem todo o esforço de fazer você dar certo, você fazer dar certo do jeito que você foi projetado para ser, do jeito de Deus, do jeito dele, encontrando satisfação na sua vida, não insatisfação. Nós vivemos num mundo desenfreado de busca por satisfação, e as pessoas estão buscando satisfação em todas as outras coisas, menos aonde é para buscar, que é em Deus. Aí busca satisfação no dinheiro, aí corre atrás de dinheiro. Quando consegue dinheiro, acaba com toda a vida, porque foi uma pessoa que nasceu para viver com pouco dinheiro. Você sabia que tem gente que nasceu para viver com pouco dinheiro? Sabia não? Tem pessoas, Felipe, mas não, eu quero que todo mundo aqui seja rico, eu quero que vocês prosperem. Preguei domingo passado isso, Deus é um Deus de abundância, mas tem pessoas que têm abundância de felicidade, tinham abundância de felicidade, até ter dinheiro, eram simples até ter dinheiro, eram pessoas boas de convivência, até ter dinheiro, teve dinheiro, passa na rua e nem bom dia dá para ti, entendeu? E tem pessoas que nasceram para ter condições, mas não querem buscar, não entendem isso dessa forma, vivem infelizes, porque não têm o que poderiam buscar, de alguma forma. Então a verdade é que não tem nada a ver com religião, tem a ver com vida. Ele quer que você viva uma vida abençoada, é isso que Deus quer. Deus quer que você seja feliz.
Deus quer que o teu casamento funcione bem. Deus quer que teus filhos funcionem bem. Deus quer que a tua vida funcione bem. É isso que Ele quer. Ele está empenhado em fazer você viver bem. Por isso que Ele fala na oração do Pai Nosso, que nós devemos pedir que o reino dEle venha até nós, para que seja feita agora aqui, a vontade dEle como já é feita no... Ou seja, Ele quer que nós vivamos o céu agora já. Entendeu ou não? Venha o teu reino, para que agora seja feita a tua vontade aqui agora, como já é feita no céu. Ou seja, eu quero que o que acontece no céu, aconteça agora aqui na tua vida. É o que a palavra fala. Deus quer que nós funcionemos a nossa vida como se o céu existisse na nossa casa. Tua casa tem que ser um pedaço do céu. Se você anda falando muito lá inferno, esse inferno de trabalho, esse inferno de vida, esse inferno de filho, esse inferno de mulher, esse inferno de homem, está falando muito isso aí lá, então o inferno está lá, mas não é para estar lá, o céu que é para estar lá. Deus quer que você entre na sua casa e diga assim: que céu. Deus quer que você deite para dormir e diga assim: que céu. Deus quer que você olhe para seu esposo, irmã, Deus quer que você olhe para o seu esposo e diga: que céu. Glória a Deus, não. Deus quer que você olhe para sua esposa, irmão, e diga: que céu. É isso que Deus quer. Deus quer que você olhe para os seus filhos e diga: que céu. Mas não. Hoje a maioria diz assim: esses guri, essas pragas, eu não sei o quê. Não é isso. Está fora do projeto. O que Deus quer fazer com você é isso. Quando você entende isso que eu estou falando aqui, e quando você desprende a vida de Jesus da religião, e você diz: ah, então não é religião. Não é religião, parabéns, você entendeu? Não é religião. Então é minha vida lá fora? É. Então o que eu preciso fazer? Anda com a gente. Tem que virar crente? Não tem. Só tem que andar com a gente. Entendeu? Andar com Jesus. E o Jesus está onde? Na gente, se revelando de mim para vocês, de vocês para mim, eu para vocês, vocês para mim. Nós revelamos Jesus na nossa vida um para o outro. E aí a gente começa a andar com Jesus e a vida começa a melhorar. E você vai perceber que a vida começa a ficar boa. É esse o projeto. Quando você descobre que é esse o projeto, você não fica mais endurecido no coração, você começa a perceber Jesus nas coisas. A segunda coisa que impede o homem de ver Deus são os olhos focados nessa terra, tudo aqui, é tudo focado aqui. 2 Timóteo 2:4 diz: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. Tudo é aqui, tudo é focado aqui, não existe um bem maior além do que há aqui, tudo é aqui nessa terra, irmão. A maioria de nós aqui, dos que estão aqui, é coisa de 90 anos, acabou a vida. Tem a Ana Lara lá, é isso aí, 90 anos. O que é 90 anos? Para alguns aqui é menos, para alguns é 20. Para eu, por exemplo, deve ser por aí, uns 30 no máximo. A Priscila ainda vai pegar na alça do meu caixão, que eu vou primeiro que ela. Entendeu ou não? Essa vida aí dormindo pouco, mal dormindo, mas não tem problema, eu posso durar pouco, mas o pouco que eu dure, se eu servir para alguma coisa, já adiantou, resolveu a coisa. Mas a verdade é que a nossa vida é finita, gente. Eu estou falando aqui, às vezes eu falo sobre isso, as pessoas dizem: ai meu Deus, não fala de morte. Então, é a coisa mais certa do mundo. A coisa mais certa que tem quando a gente nasce é que a gente vai morrer. A única coisa certa, inclusive. A única coisa certa quando a gente nasce, a única coisa certa é que a gente vai morrer. A única. O resto, se vai casar, quando vai casar, quantos filhos vai ter, onde vai trabalhar, se vai ter isso ou vai ter aquilo, isso é tudo relativo. A única coisa que é certa quando a gente nasce é que a gente vai morrer. E botando aqui, o que mais vai durar de todos nós aqui é 90 anos, 80, 90 anos, aquela criancinha que está lá. Os outros nós aqui é 50, 40, 80, 70, 60, nós todos aqui. É rapidinho, acabou a vida e depois? É só isso? Não é. Tem um depois. Existe um depois. Então, se existe um depois, e a palavra fala que o que vem depois é eterno,
E o conceito de eternidade não é uma coisa que não tem fim. O conceito real de eternidade é uma coisa que também não teve começo. A eternidade é a nulidade do tempo. Não existe padrão de tempo e espaço na eternidade. Eternidade é uma coisa que não tem fim, mas também não teve começo. Para lá e para cá não tem fim, não dá para enxergar o fim. Você olha para o universo você não enxerga fim nem para lá e nem para cá. É mais ou menos isso, entende? Não é uma linha. O universo é uma coisa toda que não tem fim para todos os lados. A eternidade é mais ou menos assim, é muito maior do que se imagina. Aí eu pergunto para você, se nós somos um ser eterno, por que nós nos apegamos com os 100 anos da nossa existência aqui, e só nisso? Não dá para separar um pouquinho de nós para olhar para o que vem depois? Será que não dá para separar um pouquinho da gente para olhar para aquilo que realmente é o que vai funcionar depois? A gente fica com a vida toda, 100% da vida, desde a hora que a gente acorda. Por favor, preste atenção nisso. Desde quando a gente acorda até a hora da gente dormir, a gente fica segundo por segundo focado no que acontece aqui, naquilo que vai durar 100 anos, e esquece da eternidade para onde a gente vai. O meu convite para você hoje é você tirar um tempinho da sua vida e parar um pouquinho para ver e olhar para a eternidade. Olhe para a sua vida, olhe para a vida eterna, olhe um pouquinho para ela. Não se embaraça tanto com as coisas dessa vida. As coisas dessa vida têm o seu lugar, sim. Tem o tempo do trabalho, tem um tempo do estudo, tem o tempo da dedicação, tem o tempo da família e tem um tempo das coisas que são eternas. Considere um tempo do seu dia para as coisas que são eternas. Olhe para Jesus, procure Jesus no seu dia a dia, na sua convivência. Coloque Jesus na sua história. Jesus decide se mostrar para Paulo agora. E ele, depois de mostrar de tantas formas, depois de chamar Paulo, a atenção de Saulo, de tantas formas, ele decide meter o pé. Ele diz: agora eu vou acabar com Saulo, eu vou encontrar ele de verdade. E ele encontra na estrada a caminho de Damasco, como eu falei. E Saulo cai e ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo diz: quem és tu, Senhor? É assim que aconteceu com alguns de vocês aqui. É assim que acontece com algumas pessoas às vezes. Deus tem que derrubar elas. Aí elas caem e perguntam: o que houve? O que aconteceu? E Jesus chama a atenção delas. Jesus está chamando a sua atenção. Ele quer que você conheça Ele. Jesus quer que você conheça Ele. Você só está aqui hoje porque Jesus está chamando a sua atenção. Para aqueles que não são da igreja, Jesus está chamando você para você conhecer Ele. Para aqueles que já são da igreja, Jesus está chamando você para um relacionamento maior com Ele. Jesus quer que você conheça Ele, que Ele te conheça. É isso que Jesus quer. Ele está chamando a tua atenção. Você está aqui hoje porque Ele está chamando a tua atenção. Não para a religião, lembra disso, mas para Ele. Olhe para Jesus. Lembra de Jesus de alguma forma. Ele está chamando a sua atenção. E eu tenho uma má notícia para você. Se Ele decidiu realmente chamar você de um jeito ou de outro, você vai parar. Saulo caiu, ficou cego, foi para a estrada, foi para a rua lá chamada direita. Ananias foi lá, orou por ele voltou a ver, mas dá a entender a palavra que não voltou a ver bem. Ficou com uma marquinha na vista, enxergando pouco. Ele foi marcado por Deus. Agora, a pergunta que eu quero responder hoje para a gente encerrar essa pregação é: quem é Jesus então, afinal de contas? Quem é esse Jesus? Ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegue, a quem tu ignora. Eu sou esse Jesus. E a primeira informação sobre Jesus que eu quero trazer a vocês aqui: Ele é a satisfação completa. Ele é tudo, ele torna tudo suficiente. Jesus é a satisfação completa. Filipenses 4:12 diz, Paulo disse: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece.
Ele é a suficiência. Jesus é suficiente porque Ele não torna você dependente das coisas. Jesus tira a tua dependência dos outros. Você vai perceber que a humanidade como um todo é muito dependente do outro. Para você ser feliz, você depende do outro. Para você ter paz, você depende dos outros. Se alguém, a tua vida está nas mãos dos outros. Essa é a grande verdade. A tua vida, a vida da maioria das pessoas não está na sua mão. A vida da maioria das pessoas está na mão dos outros. Então você só é feliz se os outros deixarem você ser feliz. Você só vive em paz se alguém não tirar a sua paz. Porque se você não entende a satisfação em Cristo, você fica dependente dos outros. Então alguém decide um dia assim: eu vou tirar a paz dela. Vou tirar. Eu vou falar umas mentiras dela aí. Eu vou fazer uma fofoca dela. Acabou sua vida. Acabou sua vida. Você vai dormir, você não consegue dormir. Você só lembra dela. Você tem que mudar a rota de onde você vai. Você está caminhando, ela vem do outro lado, você tem que mudar a tua rota por causa dela, que falou mal de você. Você fica dependente dos outros. A sua alegria depende de dinheiro. Então quando você não tiver dinheiro, acabou a alegria. Você sabia que nós estamos numa crise? Você sabia que durante a vida podem acontecer crises? Nós não queremos, mas pode acontecer. A alegria, a satisfação depende do dinheiro. Você sabia que no final da vida o dinheiro não vale de nada? Você conhece Steve Jobs? Quem não conhece Steve Jobs, o homem que inventou a Apple, um dos homens mais ricos do mundo. Ele, com todo o dinheiro do mundo, ele não conseguiu vencer a morte venceu ele. No final da vida, dinheiro não vale de nada. Então a sua alegria está dependente do dinheiro? Está errado. A tua alegria está dependendo disso, de um papel. Então se não tiver o papel, não tem alegria. Então no final da vida você vai perceber que você vai ser um cara triste, uma pessoa triste, porque no final da vida o dinheiro não vale de nada. A sua vida está na mão dos outros. Você, para ser feliz, precisa de alguém, de um marido, de uma esposa. Então se você não tiver um marido, você não vai ser feliz. Então você vai descobrir que você vai ter um marido e vai continuar infeliz, porque ele, depois do terceiro, quarto, quinto ou sexto mês, ele vai deixar de ser tão legal assim. Então quer dizer que depois da primeira toalha na cama, acabou a felicidade. Quer dizer que depois dele fazer um negócio sem você saber, acabou a felicidade. Então quer dizer que quando ela fizer uma compra que vai deixar você endividado, acabou a felicidade. Então a felicidade depende das coisas. Então qualquer coisa entra na sua casa e desmorona esse castelo que você construiu. Então quer dizer que a sua alegria, a sua felicidade está na mão dos outros. Jesus veio para arrancar a satisfação das mãos dos outros e colocar nele. Então a gente olha para Jesus e diz: Jesus, está tudo dando errado. Paulo fala: eu sei ter pouco, ter muito. Entendeu não? Você observou? Alguns interpretam isso como um voto de pobreza. Nada a ver com voto de pobreza. Ele já teve muito. Sei ter fartura e sei ter necessidade. Sei passar por abundância e sei estar abatido. Em tudo isso, bem ou mal, eu estou bem. Porque eu tudo posso nele, é ele que me fortalece. Quando eu tenho muito, ele me fortalece. Quando eu tenho pouco, ele me fortalece. Quando eu tenho abundância, ele me fortalece para eu não me tornar soberbo. Quando eu tenho pouco, é ele que me fortalece para eu não ficar abatido. É ele que me fortalece. É Jesus. Isso não tem nada a ver com religião, tem a ver com vida. Ele quer ser tudo na tua vida, tudo na tua casa, tudo com os teus familiares, tudo. Ele quer ser tudo para você, tudo. Esse é Jesus. É esse o Jesus que nós acreditamos. Um Jesus que torna a vida das pessoas satisfeita, feliz. Ele salva. Desejo que recebam a graça e a paz de Deus. Gálatas 1:3. Desejo que recebam a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual se deu a si mesmo, sofrendo o castigo dos nossos pecados, de acordo com o plano de Deus, para nos livrar desse mundo mau. Ele salva. O mundo está muito ruim hoje. O mundo está muito mal. Realmente a palavra que diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria é verdade. As pessoas não amam mais. As pessoas não amam mais. As pessoas amam a si. E elas fazem de tudo para se satisfazerem. Esse é o mal da humanidade. As pessoas não consideram mais os filhos. Ter um filho, ver o filho passar necessidade, a minha atitude vai me beneficiar, mas vai fazer meu filho passar necessidade? Não tem problema, eu me beneficio. E azar dos meus filhos. O mundo está assim. Essa minha atitude vai destruir a minha esposa, mas vai me beneficiar? Não tem problema. Essa atitude vai acabar com a vida do meu esposo. Eu atendo, é que vocês geralmente não tem live, né? Mas eu atendo pessoas, inúmeras pessoas, que tiveram a sua vida destruída por causa do outro, do seu companheiro, da sua companheira. Eu atendo pessoas que a esposa, que viveu a vida inteira fiel, junto, construiu junto, uma vida feliz, um dia acabou com a vida dele. Para quê? Para beneficiar ela. O mundo está muito difícil. O mundo está mal. As pessoas não têm medo de dar um tiro na sua cara para roubar 10 reais. O que a palavra está dizendo é que Jesus veio livrar a gente desse mundo mal. O mundo pode ser mal. A tua casa lá, ela vai ser um oásis no meio do deserto. Ah, Felipe, ninguém mais respeita ninguém. Na tua casa vai respeitar. Ah, Felipe, ninguém ama mais ninguém. Na tua casa vai amar. Felipe, os filhos não obedecem mais os pais. Na tua casa vai obedecer. Felipe, o mundo fica passando a perna em todo. Não, mas na tua casa não. Tua casa vai ser um oásis. Um oásis. Felipe, os homens não respeitam mais as suas esposas. Na tua casa os homens vão respeitar. Felipe, as mulheres também não estão mais respeitando os seus esposos. Na tua casa vai respeitar. Porque Ele veio para nos salvar e nos livrar desse mundo mau. Ele cura. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Ele cura. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Tem aqui o Bernardo. Agora no culto das 8, infelizmente não vai ter live. Eu vou pedir que vocês gravem a live daí, já que vão fazer gravação. Grava essa live, esse testemunho do culto das 8, por favor. No culto das 8 vai vir uma mulher aqui que teve um câncer nos ovários e arrancaram quase tudo lá de dentro. O que ficou lá dentro era estéril e a outra parte foi arrancada. Ela, semana retrasada, começou a inchar a barriga, ou um mês atrás, começou a inchar a barriga, e ela ficou com medo, começou a se sentir mal. Oramos por ela, o pessoal aqui orou por ela. Ela foi fazer um exame, uma tomografia com contraste, pelo histórico dela, para ver o que era. E quando fizeram a tomografia com contraste, o que tinha na barriga dela era um feto, uma criança. Ela está grávida. Com o que restou lá dentro, Deus fez nascer uma criança lá dentro. Entendeu ou não? Então Ele cura, Ele faz milagres, Ele está fazendo aqui. Está lá em casa eu tenho, ninguém pode tirar isso de mim. Eu tenho 2 ecografias, uma ecografia o bebê doente, uma ecografia o bebê curado. Eu tenho na minha casa. Nós temos o Bernardo. A Kelly atendeu ele no posto, no pronto atendimento de Viamão. E a Ana atendeu ele lá no pronto-socorro. Está aqui a Ana aqui. Atendeu ele lá no pronto-socorro. Deus faz, Ele cura. Esse é o nosso Jesus. Eu quero que vocês entendam uma coisa essa noite, que esse é o nosso Jesus. Ele faz.
O nosso Jesus é satisfação completa. O nosso Jesus faz a gente não depender de ninguém para ser feliz. O nosso Jesus é força. O nosso Jesus salva do mundo. O nosso Jesus cura. Aleluia. Esse é o nosso Jesus. Ele batiza com o Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é algo que você deve buscar. O que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é uma capacitação espiritual que todos devem ter, não só pastor. Todos devem buscar ser cheio do Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo. Você vai ser um instrumento de Deus para abençoar a vida das pessoas. E por fim, Ele voltará. Esse é o nosso Jesus. Ele salva, cura, dá força. Ele é a esperança. Ele batiza com o Espírito Santo. E Ele vai voltar. Se preocupa não. Você pode passar por todas as angústias do mundo. Eu quero que você entenda uma coisa. Algumas pessoas, a gente gosta, eu amo que a gente prospere. Mas algumas pessoas vão passar por lutas e tribulações a vida inteira. Uma pessoa que é presenteada com uma criança especial é a vida inteira. Uma pessoa que sofre de um distúrbio físico, emocional, psicológico, uma doença, Jesus pode curar. Mas algumas pessoas Ele não vai curar, porque Ele decide, às vezes Ele não faz. Quando Ele não fizer, a gente tem uma esperança que um dia essa vida de sofrimento vai acabar. Porque talvez alguns de vocês aqui, é muito lindo o que eu preguei, mas alguns já sofreram tanto que vão dizer assim: bah, Felipe, mas tu chegou tarde, porque eu já sofri demais. Chegou tarde. Meu casamento já acabou. Chegou tarde. Minha vida já passou por um monte de coisa. Chegou tarde. Minha vida já é uma bagunça. Eu quero dizer para você uma coisa: você pode passar por tudo nessa vida. No final dela, Jesus vai estar do outro lado, para a eternidade, dizendo assim: passou um monte de problema lá, né? Passou perrengue lá, né? Sofreu bastante, sofreu? Não, sofri. Agora vem para cá. Sofreu bastante, sofri. Escuta uma coisa, eu vou falar para você. A vida de pastor não é fácil não. Eu tenho que encontrar às vezes pessoas destruídas. É triste. Pessoas que a vida... Irmão, escute bem. Tem pessoas que sofreram desde que nasceram. Sabia? Você sabia que tem crianças que quando nasceram rejeitadas pela mãe? Você sabia disso? Você sabia que teve mães que tentaram 1, 2, 3, 4 vezes o aborto e não conseguiram? E a criança nasceu? E ela deu? E o diabo é tão desgraçado que ele faz a criança descobrir que a mãe rejeitou ela. E ela vive, e depois essa rejeição faz com que essa mesma pessoa entre em relacionamentos difíceis, abusivos. Ela não se ama. Às vezes, e muitas vezes, ela não tem recurso emocional ou família para orientar um psicólogo. E se vai num psicólogo, o psicólogo às vezes não tem a mão para atender ela teria que procurar outro psicólogo, mas ela não tem dinheiro para procurar outro, ela tem que aceitar aquele que ela tem de graça. E assim ela vai ano após ano, e quando vê, essa pessoa está velha, é um velho, é uma velha triste, infeliz. Mas eu quero dizer para você que se essa pessoa encontrar Jesus,
e ela aceitar esse Jesus como Salvador da sua vida e dizer: eu aceito esse Jesus, não a religião, eu aceito esse Jesus, eu quero viver com Ele. Se ela aceitar esse Jesus, lá no final da vida dela, existe uma notícia, uma boa notícia: Jesus estará lá de braços abertos esperando ela, dizendo: vem, tu sofreu muito, agora tu vai ser, agora eu vou cuidar de ti. Aí vai para a eternidade sendo protegida e cuidada por Ele. Irmão, talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez você na live, cadê a live? Está aqui? Talvez você na live aí, talvez você seja essa pessoa, rejeitada pela família, sofreu demais, a vida não deu certo, já está com quase 50 anos e a vida não deu certo para você, quase 60 anos, só sofrimento. Mas Jesus quer encontrar você. Ele quer encontrar você, e Ele voltará para fazer a sua vida feliz. Tua vida pode, aqui a tua vida pode ser muito triste. Tudo que eu preguei aqui para você, tudo bem, Felipe, mas já está bagunçada a minha vida, não tem problema. Jesus volta para salvar você, e Ele vai mudar a sua história em nome de Jesus.